Resultado da luta por independência. A descolonização afroasiática aconteceu após a Segunda Guerra Mundial e desencadeou a formação de novos países. Para entendermos melhor como tudo aconteceu, devemos contextualizar a maneira como os países europeus dominavam outras nações por meio do seu exército e economia. O neocolonialismo, como é chamado, foi implantado em continentes como a África e a Ásia, principalmente sendo uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Esse tipo de política persistiu até a primeira metade do século XX. O processo de descolonização da África e Ásia, ao final da Segunda Guerra Mundial, mesmo passando por crises econômicas, países como Inglaterra e França ainda possuem colônias. Assim, outras nações passaram a questionar a perpetuação do neocolonialismo, iniciando movimentos sociais, onde reivindicam suas independências. Diante dos seus colonizadores, o movimento logo chegou à África e à Ásia. Por conseguinte, em 1950, um grande foco de descolonização se formou no continente africano e asiático. A descolonização da Ásia. Durante o século XX, várias nações iniciaram a luta contra o domínio colonial, sendo o Egito, 1922, e o Iraque, 1932. Os primeiros países a serem descolonizados, passando pelo processo antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Logo após, na década de 1940, outros territórios também conquistaram suas independências, como a Transjordânia, Palestina e Líbano. Contudo, a Índia seguia com o movimento descolonizadores. Território inglês, mas não obteve sua independência. Os principais motivos: a Declaração Política Carta do Atlântico, emitida em 14 de agosto de 1941, tem grande responsabilidade da intensificação do movimento, pois ela que despertou o que podemos chamar de autodeterminação dos povos da África e a Ásia. Outras motivações para a descolonização afroasiática foram a crise das antigas metrópoles, que gerou o declínio econômico dos países industrializados pela Segunda Guerra Mundial, a conscientização e o nacionalismo que a guerra gerou nos países que eram colonizados, o estímulo à independência que os países colonizados receberam na Carta de São Francisco, o UNO. A independência por via pacífica, independência por via violenta. Durante a descolonização, os países começaram a se revelar de maneiras diferentes. E importa lembrar que mesmo que a nação se tornasse independente politicamente, na maioria dos casos a independência econômica não acontecia. Por isso, países como a Índia e o Ceilão realizavam descolonização gradativa, e primeiramente de maneira interna e depois da política externa. A independência por via pacífica aconteceu de uma maneira que as concessões eram feitas gradualmente pela metrópolis, assim como a ex-Colômbia. A ex-metrópole mantinha boas relações e como novos estados que recebiam ajudas econômicas e assim aceitavam fazer parte da área de influência do antigo dominador. As independências por via violenta do outro lado eram feitas de modo que as colônias romperam totalmente com seus colonizadores e enfrentavam a repressão violenta pela ex-metrópolis. Nessa decolonização, as forças do povo do exército estavam presentes no movimento. Como resultado de desinteresse da França em reconhecer as independências, o país passou a sofrer problemas como o povos. Logo, o Estado tentou retornar à situação por meio de reformas econômicas e sociais, mas conseguiu gravar o movimento por recorrer à violência. O tratamento da França acabou criando mais problemas entre colonizadores e colonizados, gerando criança de
Grupo Armados Comunistas.